Olá pessoal, olá mulheres, tudo bem com vocês? Me chamo Tamiri Souza e estou como mentora em desenvolvimento pessoal com foco em resiliência feminina. Resiliência é também sobre o aprendizado que se tem em meio às adversidades, em meio aos obstáculos da vida. Com base nisso e com base no maior manual de instrução da vida, o maior manual de desenvolvimento para a vida, a Bíblia, eu construí um conteúdo, eu construí uma série de vídeos para vocês aqui do YouTube com o seguinte tema: Jesus, o maior exemplo de resiliência. E essa série ela foi dividida em sequências de vídeos. Desde já, se inscreve no canal para você ser notificada dos próximos vídeos, das próximas publicações. Vamos falar de Jesus? Vamos falar dessa história de resiliência e dos ensinamentos de resiliência que Jesus deixou nesse manual de vida? Pois bem, a história de Jesus sobre resiliência não começa apenas quando ele começou a praticar a sua missão, mas a história de Jesus também começa desde antes do nascimento dele, lá com Abraão, com a história de Abraão, com a história de Davi, do rei Davi, porque esses personagens também fizeram parte da árvore genealógica do Cristo. E para iniciar essa sequência que tem o seguinte tema: resiliência ao nascer, eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia que se encontra no livro de Mateus, capítulo 2, que diz o seguinte: a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-los. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ela toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu um profeta. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Só que, olha o que aconteceu, olha o que vem seguindo a palavra. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino Jesus. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abriram os seus presentes e lhes deram ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. No versículo 16, já adiantando algumas etapas, diz o seguinte: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Para a gente tirar algumas lições, é importante sim a gente ler o texto completo como base. E essa história do nascimento de Jesus, a visita dos reis magos, a intenção e a má intenção de Herodes por trás desse desejo de visitar o menino Jesus, nos traz alguns aprendizados que podemos relacionar com a resiliência ao nascer. Jesus foi resiliente desde antes de nascer, devido aos seus antepassados, e também já passou o seu nascimento tendo que enfrentar adversidades, tendo que enfrentar obstáculos. Ou seja, os pais dele, Maria e José, precisaram sair de Belém para poder fugir de Herodes, que queria matar o menino Jesus, porque era o próximo rei da Judéia, conforme promessas que haviam sido feitas por alguns profetas. E temos 3 aprendizados a partir desse contexto. Primeira lição: quando você tem uma missão especial, as adversidades, ela vem antes mesmo de você nascer. Ela vem antes mesmo de você se tornar consciente da sua missão. Jesus era ainda um bebê, mas a missão dele já assustavam pessoas mal intencionadas, pessoas gananciosas, pessoas que tinham sede de poder, pessoas manipuladoras. Ei, mulher, a resiliência, ela começa quando seu projeto, ele quer nascer. A sua resiliência, os seus aprendizados sobre adversidade, sobre dificuldade, sobre obstáculos, já tem que vir desde quando você quer gerar um projeto. Porque tem pessoas que vai ter má intenção contigo nessa jornada, nessa caminhada desse projeto, quando assim você colocar ele para a vida. Você tem que começar a tirar lições antes mesmo do seu processo ser iniciado, porque quando as dificuldades de fato vierem baterem a sua porta e você se tornar consciente dessas dificuldades,
Você já tem que ter lições na sua bagagem para então você aplicar como um recurso positivo para você se manter nesse processo. Segunda lição que podemos tirar desse contexto do nascimento de Jesus Cristo é: a palavra enganosa também pode ser considerada um obstáculo. Cuidado! Herodes queria saber onde estava o menino, mas não para ir visitar, paparicar o menino Jesus, não. Herodes queria saber onde Jesus estava, onde foi que ele tinha nascido, porque ele sabia que Jesus era o futuro rei dos judeus. E ele queria aniquilar Jesus Cristo. Cuidado com as palavras enganosas que você encontra durante o seu processo de vida, durante o seu processo de desenvolvimento. Porque muitas vezes você acha que o obstáculo é só uma situação, um contexto físico propriamente dito, propriamente vivido. Você acha que o obstáculo é algo concreto, mas obstáculos, adversidades, são também sentimentos negativos, intenções negativas, palavras negativas, palavras enganosas. Aquilo que não é concreto, aquilo que não é abstrato, mas que tem por trás uma energia que pode te abater durante o seu processo. E isso também é considerado adversidade. Você precisa aprender sobre isso. Você precisa aprender a dominar essas situações abstratas para você vivenciar o seu processo de forma digna, para você vivenciar o seu desenvolvimento de forma eficaz. Porque se você achar que o seu desenvolvimento só vai acontecer com situações concretas, ou que as dificuldades elas só são também tidas como dificuldades devido a acontecimentos concretos, você está muito enganada. Isso pode te abater lá na frente quando você ouvir uma palavra enganosa, quando você quando você perceber que pessoas estão com sentimentos aversos ao seu progresso. A terceira lição que eu quero compartilhar com você sobre resiliência ao nascer, sobre o nascimento, a adversidade de Jesus Cristo no nascimento dele é o seguinte: quando você tiver um projeto nascendo, fique atenta ao sutil. Deus nos alerta antes mesmo do obstáculo aparecer. Essa situação com Herodes, com a má intenção e a palavra enganosa de Herodes, refletiu lá na frente, no processo, na missão de Jesus lá na frente. Ou seja, se ele já tinha má intenção, se ele já tinha pensamentos contrários ao desenvolvimento de Jesus, significava que lá na frente Jesus ia enfrentar coisas maiores. E ali foi só um sinal de Deus para mostrar aos pais de Jesus, para mostrar àqueles que andariam com Jesus que sim, era uma missão importante, sim, foi um projeto de vida importante e que sim, ia sofrer muito mais e que sim, ia passar por muitas outras e piores adversidades. Mas que se houvesse uma preparação, se houvesse desde já um aprendizado, bora, sai desse lugar, vai para outro lugar, faz outra coisa, melhora isso, melhora aquilo, não escuta, observa o que o seu coração está sentindo perante a essa situação, perante a essas palavras. Tudo isso são formas de você aprender com essas adversidades, com essa adversidade, com esse problema que você está passando na sua vida. Por quê? Você tem que pensar em desenvolvimento porque você tem um propósito. Então, se você tem um propósito, você tem que ter uma melhoria, um progresso como pessoa, como ser humano. Ok. Mas todas as pessoas que têm propósito, que reconhecem, que são conscientes do seu propósito, elas começam a aprender, desde quando os projetos começam a nascer. Desde quando as ideias começam a surgir. Se você quer viver o seu propósito, você tem que aprender desde o nascimento das suas ideias para viver aquele propósito. Então, nessa sequência de resiliência ao nascer, a resiliência do nascimento, nos traz essas 3 grandes lições, esses 3 grandes aprendizados, que aqui a gente pode aprender com o nascimento de Jesus Cristo, que foi a missão mais espetacular deste mundo, deste planeta, que nos serve de exemplo até hoje. Mas na tua vida tem o teu propósito, tem a tua missão, tem os teus projetos, tem os seus sonhos, que quando idealizados, quando você começar a sentir que tem que trabalhar por eles, que tem que se desenvolver por eles, que tem que fazer eles acontecer,
Você tem que começar a aprender, porque adversidades vão surgir. Intenções negativas, intenções contrárias, elas irão aparecer. Palavras de desconforto, palavras de desânimo, palavras de negatividade, palavras pejorativas, elas também estarão apontadas para você. Então você tem que começar a aprender que essas coisas serão necessárias, mas não para lhe abater, mas não para matar você, mas para te fortalecer, para começar a fortalecer a tua bagagem, as tuas ferramentas, os teus recursos pessoais para lidar com essa trajetória, a fim de concretizar a sua missão, a fim de viver o seu propósito de vida. Se você gostou desse primeiro vídeo da série Jesus, o maior exemplo de resiliência, dá um like, curte aqui esse vídeo, compartilha com uma amiga sua que precisa escutar esse ensinamento, que está necessitada de um ensinamento como esse para a vida dela, para dar um incentivo a ela. Compartilha com ela, curte esse vídeo e se inscreve no canal para a próxima sequência dessa série Jesus, o maior exemplo de resiliência.